voltamos aqui para mais uma aula. E é uma aula que a gente vai falar sobre setor terciário, né, professor Jorge? Continuar falando e vamos falar sobre natureza, vamos falar sobre sol, sobre praia, sobre mar, sobre aspectos do turismo a nível mundial e principalmente do Brasil, né? Porque, afinal, o turismo está presente em todas as partes do Brasil. Em todas as partes do mundo, inclusive. Muito bem. E, inclusive, dependendo do nível de desenvolvimento do turismo de um país, é uma fonte financeira muito grande. Isso mesmo. Né? Então, galera, embora a gente sabe que, por exemplo, vamos falar Rondônia, né? A gente precisa desenvolver ainda. Sim. Muito. Temos aí algumas coisas ainda acontecendo de uma forma tímida, no entanto, ela precisa desenvolver de uma forma mais efetiva. Isso mesmo. É um setor ainda que não é tão explorado em Rondônia. No Brasil, muitos lugares são. No entanto, falta algumas situações aí que a gente vai ver ao longo da aula. Muito bem, vamos lá. E já começou a aula, né? Já começou. Beleza. Vamos lá, galera. Na tela, aula 11.1. Nessa aula a gente vai falar sobre globalização, tecnologia da informação e serviços. Vamos abordar temas sobre a nova economia. Deixa eu voltar aqui, que já vou colocar a canetinha aqui rapidão para vocês. Iremos falar sobre a nova economia, né, professor Jorge? Essa nova economia no Brasil, principalmente, a gente fala dessa economia mais recente, de grandes transformações a partir da década de 90 no mundo globalizado. Exatamente. Certo? O turismo e a sua importância, a complexidade do espaço turístico, o turismo também no nosso querido e amado Brasil. Beleza. Rogério, a gente sempre quer que o nosso aluno adquira uma habilidade em nossas aulas, beleza? Exatamente. O que a gente quer que o nosso aluno consiga, Rogério? Analisar diferentes processos de produção ou circulação de riquezas e suas implicações socioespaciais. Ah, professor, essa habilidade é igual da aula passada, professor. O senhor só deu um Ctrl+C, Ctrl+V? Sim, mas ainda tem tudo a ver. Isso mesmo. Olha só, processo de produção ou circulação de riqueza. O turismo, Rogério, ele traz riqueza para um país, para um estado? Com certeza, né, professor Sim, Jorge? exatamente. Então, galera, tem a questão do espaço geográfico, ok? Olha só, nesta sociedade, esse espaço geográfico, às vezes, ele é modificado para atender alguns interesses, inclusive turísticos. Muito bem. Vamos falar aí sobre globalização, tecnologia, informação e serviço. Então, esse processo de globalização... Então, antes de falar de globalização, vamos só lembrar para eles o conceito de globalização, que afinal, globalização, professor Jorge, também sempre está caindo aí no Enem. Perfeito. E nos vestibulares. Então, esse processo que se intensificou principalmente a partir da década de 90, no campo econômico, no campo cultural, essa integração da política, das relações comerciais entre o mundo é chamado de globalização. Perfeito. Certo? E é um trem que... Tu sabe que um trem em movimento é difícil de parar ele, né? Então, essa globalização é esse trem muito potente, pesado e que só acelera. Isso mesmo. E não dá mais de parar, Rogério. Não. O mundo está bem integrado, bem interligado e a gente consegue hoje verificar assim, essa integração principalmente entre as nações mais desenvolvidas, né? Principalmente quando a gente olha para essa globalização e fala aí dos reflexos que são os progressos, os avanços, certamente estão acontecendo principalmente nos países mais desenvolvidos. Mas os países também subdesenvolvidos participam desse processo de integração econômica, de integração comercial. E os menos desenvolvidos, né, que a gente fala aí, são subdesenvolvidos periféricos, muitas das vezes acabam ficando mais afastados desse processo da globalização.
Por isso que muitas das vezes a gente vai falar muito hoje sobre turismo, né, professor Jorge? Isso. Tem até uma paisagem exuberante, mas para ter turismo em uma determinada região, não basta apenas ter uma paisagem exuberante, galera. Aí eu tenho certeza... Tem que haver investimento, né? Tem que haver investimento. Eu tenho certeza que no seu município, no seu distrito, tem vários locais. E às vezes você tem dificuldade de acesso a esses locais. Assim como nós também, né, na capital. Então, olha só, falar de turismo a nível Brasil e a nível mundo, a gente precisa entender que turismo necessita-se aí de toda uma infraestrutura para poder gerar uma economia positiva. Perfeito. Certo, professor? Beleza. Vamos lá. Então, na globalização, a gente tem, em particular, as mudanças provocadas pela introdução das tecnologias de informação. Vou pegar aqui um preto. Na tecnologia de informação. Criaram novos ambientes, novas relações de trabalho e novos hábitos de consumo. Além disso, promoveram uma revolução na maneira de fazer negócios e também no modo de vida da sociedade atual. Então, sempre, eu lendo esse texto aqui, a gente vai falar muito sobre turismo. Então, a globalização também promove turismo. E aqui está falando aqui, professor Jorge, de negócios. E existem várias cidades do mundo, exemplo aqui de São Paulo, que promovem aí o chamado turismo de negócios. Assim como São Paulo também promove, né? Então, nós temos aqui Turismo de São Paulo e Negócios, e essa globalização também transforma, modifica o modo de vida, modificou e tem modificado o modo de vida, né, da sociedade atual. Isso. Estamos falando de quê? Globalização, tecnologia da informação. Isso mesmo. Essa tecnologia da informação... Vamos lá, diretor? Vamos lá, aqui na câmera com a gente aqui, vamos conversar aqui com o nosso aluno. É o seguinte, Rogério, essa tecnologia da informação, falamos e não custa relembrar, recapitular, rever para fixar a informação. Muito bem. Essa globalização, ela não poderia se tornar mais intensa se não fosse por essa revolução tecnológica. Muito bem. Ok? Essa revolução tecnológica que houve na informática e nas telecomunicações. Uma agora a gente já não consegue mais desassociar o que é uma ou o que é outra. Isso. Elas são interligadas. E ela mudou, né, o modo de vida, né? A gente como eu estou voltando a falar de novo de turismo, professor Jorge. Eu pensei agora o seguinte, imagine só, o cara lá na década de 60, 70, 80, eu quero visitar um determinado continente. E aí, muitas das vezes, tipo assim, ele ouvia falar sobre aquele continente, mas não tinha ideia de como realmente era. Por exemplo, eu quero fazer uma viagem de turismo. Então, olha que interessante falar para vocês. Hoje, a gente consegue, a partir dessa tecnologia da internet, obter informações prévias de diversas partes do mundo no momento que a gente quer fazer uma viagem, seja ela de estudo, turismo de estudo, de negócio, de férias. Então, assim, por isso que a gente está falando que essas transformações no campo da informação, no campo tecnológico, promoveram grandes mudanças no modo de vida da população. Então, vamos colocar isso na prática? Vamos lá. Já que você falou bonito desse jeito, eu vou voltar mais assim por parte para a gente colocar isso na prática. Vamos lá. Em 1970, por exemplo, alguém que queria fazer turismo, ele não conseguia acessar os lugares ou os hotéis. Não. Ele tinha que ir numa agência de turismo para as pessoas conversarem com ele, fazer propostas e tal, né? Muito bem. Beleza, hoje não. Você vai lá para frente do computador. Busca, né? Você busca através da internet, através dessa informática, você diminui o tempo e o espaço. Apenas no notebook. Aí você acessa vários lugares, você acessa vários serviços online, você acessa vários serviços, inclusive de traslado de voos que vão para aquela região. Você acessa ao banco para pagar em várias parcelas a compra de um pacote de turismo ou a compra das passagens para ida e volta.
E outra, lembrei agora, tem alguns hotéis, resort, parques que fazem até na internet os chamados passeios virtuais, que você consegue entrar lá no portão de entrada no resort com um avatar e andar por todos os ambientes daquele hotel, daquele parque. Olha onde chegamos, né, professor Jorge? Beleza. Então, olha só, isso aí, tipo assim, é uma estratégia de aumentar, de fomentar a questão do turismo. E a gente fala agora sobre tecnologia, né? Sobre informática, sobre internet. Então, é grande transformação, né? Grande transformação. Transformações nesse mundo. Nesse mundo, esse mundo tecnológico, o aluno não pode deixar. Isso é muito importante, ele levar para a vida, na hora da prova, o entendimento desse mundo contemporâneo que a gente vive. Ele precisa entender que esses meios tecnológicos diminuíram o tamanho do mundo. A gente falou isso em aulas passadas. Sim. Né, no segundo ano. Então, não significa dizer que o mundo diminuiu. Ah, professor, eu sei, eu não estou entendendo. O mundo é o mundo sempre. Há 1 bilhão de anos. Há 4 bilhões de anos. Perfeito. É aí que está o pulo do gato. São esses meios tecnológicos dessa globalização que se utiliza, essa globalização se utiliza das TICs. TICs, professor, o novo termo é tecnologia de informação e comunicação. Isso mesmo. Ok? Então, se utiliza disso para justamente fazer esse mundo ficar pequeno. Porque quando a gente acessa um notebook, a gente acessa um computador que tenha informações de qualquer que seja o serviço, você está ganhando tempo, você está diminuindo o seu tempo, você não precisa sair do seu lugar. Tempo. E o espaço. O espaço também. Você também não vai precisar andar no espaço, se locomover no espaço, porque está tudo aqui no computador. Muito bem. Em relação a isso que a gente fala, que Isso diminuiu mesmo. o mundo. Muito bem. Beleza? Bem claro, professor. Vamos lá, então, no quadro. E aí, galera, nós temos aqui mais informações sobre essas mudanças. Só um minutinho, volta lá. Essas explanações que nós fizemos, Rogério, foi só sobre isso aqui, ó. Voltando aí, vamos lá. Vamos lá. Sobre isso aqui, ó. Isso Além de mesmo. promover uma revolução na maneira de fazer negócio. Ó, E a gente deu exemplos agora, não foi isso? Só um parágrafo, hein? Um parágrafo que vira uma aula inteira. Isso mesmo. Vamos lá. Então, nós temos a nova economia, professor Jorge. Que se configura uma sociedade da informação. Estrutura-se o que... Vamos mudar aqui a cor, né, Rogério? Vamos botar. Eu gosto do verde, Rogério. Também. Estrutura-se o que alguns economistas chamam de nova economia, formada pelas empresas.com, que explora a área da tecnologia de telecomunicações, informática e internet. Então, a gente já estava falando sobre ela. Isso mesmo. É isso, Rogério? Muito bem, professor. É o caso das empresas produtoras de softwares. Professor, essa palavra bonita significa o quê? Significa computador, programas de computadores, ok? E de hardwares. Hardwares, professor, para mim isso é novo. Parece até que eu estou dando aula aqui de informática, Rogério. Mas não é, isso aqui está de uma forma bem simples, tá, pessoal? Os hardwares são equipamentos de informática, ok? Provedores de internet, empresas de telecomunicações e etc. Aqui está escrito e-commerce, porque está bem clarinho aí, tá, galera? Eu vou escrever aqui, ó. E-commerce. E-commerce. E-commerce, né? Isso. É o comércio eletrônico, né, Comércio professor? eletrônico, que acabamos de dar um exemplo ali do turismo. Muito Beleza? bem. E cresceu muito, né, professor Jorge, dentro desse mundo globalizado, esse comércio eletrônico, né? Não só cresceu, como ainda está se expandindo e Isso muito, verdade. Dada a particularidade dessas atividades e o nível de avanço tecnológico que agregam, foi criado no mercado de ações nos Estados Unidos o índice Nasdaq. O índice Nasdaq mede o desempenho dos negócios das empresas de alta tecnologia. Inclui também a de biotecnologia. Rogério, dá um exemplo aí de uma empresa de alta tecnologia, Rogério. Fala aí uma. Pode ser a Microsoft. Pode ser Microsoft. Pode ser a LG. Pode. Pode ser a Samsung. Pode ser a Apple. Pode ser a Apple. Exatamente. Então, são várias. Várias, né, professor? Várias, né? A Apple pode ser
infinitas aí, Cisco, na área de tecnologias de redes, Dell, nossa, são muitas empresas mesmo de alta tecnologia. Beleza? A Intel, que faz os processadores, Sim. a AMD. Então, galera, quem é que faz a medição desse desempenho, desses negócios, dessas super empresas? É o índice Nasdaq lá em Nova York, nos Estados Unidos. Isso mesmo. Ok? As situações decorrentes da nova economia tiveram fortes implicações no espaço geográfico. Opa, professor, o senhor falou isso aqui ainda agorinha. Exatamente. As relações econômicas e sociais passaram a ser realizadas. Acorda, meninos, virtualmente. Professor, verdade, professor, um dia desse eu comprei, professor, um casaco pela internet. Exatamente. Então, se você comprou um casaco, você comprou um equipamento aí, qualquer que seja ele, você não precisou ir lá. Não. Se você vai lá, você está dentro do espaço. E se você não foi lá, você também ganhou tempo. Isso mesmo. Então, isso está relacionado a você ganhar tempo e espaço. Muito bem. Tempo no espaço. Beleza? Vamos lá. É possível atuar em diversos lugares, em diversos setores, sem estar presente fisicamente. Ou seja, o espaço, em certo sentido, em determinadas situações, também se tornou virtual. Isso intensifica a globalização, Rogério. Ok? Ok. Então, galera, olha só, isso aqui também eu acabei de explicar agora há pouco, hein? Com certeza, né? Falamos Beleza? há pouco dessas mudanças que acabam estruturando, modificando o espaço geográfico, né? As relações dentro desse espaço geográfico. Exatamente. Às vezes, por exemplo, alguém pode comprar algum produto aqui em Porto Velho e ele mora lá em Cabixi, por exemplo, e aí o correio traz para ele. O espaço geográfico ali, ele não precisou percorrer todo esse espaço geográfico, ganhou tempo, não gastou dinheiro Isso mesmo. com ida e volta. Com Se certeza. for de carro, combustível, Bem mais não caro, é isso? né? E se for de ônibus, não perdeu muito tempo no ônibus parando em cidade em cidade. Então, é em relação a isso. Quando a gente fala que ele extrapolou o tempo e o espaço geográfico, a gente está falando disso, galera. Ok? Não esqueçam, não percam essa ideia não percam essa ideia. Essa ideia ela é central dentro do mundo tecnológico que a gente vive. Ok? Então, é fato que o desenvolvimento tecnológico, em razão da automação, reduziu o número de postos de trabalho nas indústrias em alguns setores de serviços, como bancário, por exemplo. Olha aí, não, Rogério, agora vamos para ali que tu vai falar sobre isso. Bora. Você é autoridade para falar sobre automação e deu exemplo no serviço bancário. Vamos lá, Fala aí. Galera, então assim, olha só. Temos ponto positivo quando falamos dessa transformação, dessa chegada da tecnologia, como falamos há pouco, a importância, porque acabou encurtando as distâncias. Mas aí a gente está falando agora de um lado também que muitas das vezes acaba sendo negativo, né? Negativo, cruel. Cruel, porque a tecnologia, por exemplo, quando estamos falando aí no serviço bancário, acabou, de certa forma, aí, substituindo a mão de obra do homem. Um exemplo, nós temos aí hoje, maior parte das pessoas que trabalham com o banco, professor Jorge, os clientes bancários, eles não frequentam o banco como no passado. Então, onde eu chego com vocês? Lá vamos colocar 10 anos atrás, quando você ia numa determinada casa lotérica, em um determinado banco, a gente encontrava longas filas ali. Porque era comum as pessoas procurarem um banco. Eu falo comum, o jovem, o adulto, o idoso. E aí, nessa situação, procurar o banco para pagar o seu boleto. Então, naquela agência, no mínimo, eu tinha de 3 a 5 pessoas operando o caixa, que recebiam os pagamentos, que realizavam também pagamentos, saque, enfim. Hoje, quando a gente vai numa agência bancária, quase a gente não vê fila em um determinado período do mês. E ali dentro daquela agência, a gente tem agora quanto? 1
ou 2 pessoas atendendo as pessoas que desejam efetuar pagamentos, que desejam efetuar saques. Por que, professor, isso? Porque a gente consegue verificar que hoje a maior parte dessas transações bancárias no Brasil e também no mundo são realizadas aqui na palma da mão. Calma aí, a palma da mão ainda não é digital, né? Mas quando eu falo da palma da mão, estou falando aí do celular. Smartphone. O smartphone. Então, a galera hoje efetua pagamento. Exemplo, professor Jorge, eu tenho mais de 5 anos que eu não frequento uma agência bancária. Lá diretamente no caixa para efetuar um pagamento. Por quê? Eu efetuo meus pagamentos via celular, smartphone. Eu efetuo as minhas transferências via celular. Então, assim, ó, imagine, eu sou que faz esse serviço, mas agora quantos milhões de pessoas a gente tem fazendo esse serviço no Brasil? Obviamente que esse assunto é muito interessante e vem a calhar, porque estamos falando justamente disso. No entanto, eu olhei e tive um outro olhar para o que você está falando. Vamos lá? Porque eu ainda vejo fila. Sim. Mas aí você vai falar quem são as pessoas que frequentam aí, né? É exclusão digital. Justamente. Às vezes, quando não é a exclusão digital é aquelas pessoas que não têm acesso. Às vezes, quando tem acesso, tem medo, da fraude. Às vezes, quando não tem medo da fraude, mas não sabe mexer no aplicativo. Isso mesmo. Então, pessoas com menos conhecimento são os analfabetos digitais. Digitais. É isso? Muito bem. Inclusive, muitas dessas filas tá cheio de pessoas idosas que não se adaptaram a esses novos meios tecnológicos. Muito bem. Fechou. Beleza? Excelente observação. Então, a gente apresentou para vocês aí 2 visões, né? Essa redução, né, dos postos de trabalho dentro da agência bancária, mas continua as filas em alguns casos, e o professor Jorge exemplificou, né? Explicou o motivo dessas filas, né? Que é a famosa exclusão digital, que também já foi conteúdo de nossa aula lá no 2º ano. Sabe por que eu lembrei? Por quê? Falar um pouco, olha só, falar da minha situação. Por isso que eu lembrei. Meu pai. Ótimo. O meu pai, eu saí e falei, não quero saber, eu quero ir lá na fila. Eu sei que eu, com meu dinheiro indo lá, eu sei que eu consigo pagar e ainda recebo meu troco. Entendeu? Então, porque eu lembrei disso, Rogério. Sim. E aí, então, meu pai já tá idoso, então aí vai colocar isso na cabeça do homem. Isso mesmo. Não, é meu pai, eu tenho que obedecer Com ele. certeza. Então, ele quer ir, a gente vai deixar ele ir. Vai, acompanha, entendeu? né? Acompanha e tudo, mas aí ele tem que ir. Entendeu? Porque é o ritmo dele. E deve acontecer com muitos aí, né? Muitos, no campo, pais, né? Os avós deles. Avós, Tem os isso. pais dos professores Isso, também. exatamente. Né? A família no geral, né? Exatamente. Faz parte Também. dessa exclusão digital também. Isso, não é mesmo. E a gente tem que respeitar, porque essas pessoas que já têm um certo nível de idade também têm sua limitação. Com certeza. Né? Isso tem que ser respeitado, né, Rogério? Isso aí. Beleza? Vamos lá no quadro continuar a nossa aula. No entanto, gerou uma gama de profissões ligadas ao processamento de informações, caso dos setores de telecomunicações e informática. Então, são as mudanças dentro desse novo processo da globalização, que é conhecido aí como nova economia. Com a globalização da economia e o crescimento do mercado internacional, transportes e comércio, ao turismo, ao setor financeiro, aos serviços de telecomunicações e aos negócios realizados por meio da internet. Então, olha só, galera, a globalização ela aumentou o crescimento da economia no mercado internacional, aumentou o fluxo de transporte e comércio, aumentou o serviço de turismo, maximizou o serviço do setor financeiro, o serviço de telecomunicações. Hoje, antigamente, um dia desse, a gente pagava pacotes de megabytes. Agora ninguém tem pelo menos 2 gigas. Olha isso, só. Um banco de dados de gigas mensalmente no seu smartphone, ok? E muitas dessas atividades são realizadas via internet. Muito bem. Beleza? Rogério, mais alguma observação sobre tecnologias da informação e Tranquilo. globalização? Tranquilo? Bora partir para turismo. Então, vamos falar sobre o turismo. Então, Turismo está no setor terciário da economia, ok?
é muito importante ele ser explorado, porque é uma fonte de renda absurda para o país, para a região que sabe explorar. Com Não é certeza. isso, Rogério? É uma atividade econômica relacionada às características geográficas do lugar. Paisagens lindas e naturais, as condições ambientais, por exemplo, lá a região sul do Brasil, quando tem neva, né? Quando neva, o pessoal vai para lá só para ver a neve cair na cabeça. Curtir, né? Exatamente. A vegetação, como aqui a região da Amazônia, o pessoal vem para conhecer. Tem até propaganda dizendo que tem pessoas que se encantam tanto com a Amazônia que vêm morar para cá para sempre. Isso não é isso? mesmo. Inclusive pessoas europeias. E às vezes turismo também, os cactos do Nordeste, né? Também, né? Galera querendo ver aquela região da Caatinga. Formas de relevo, tem gente que vem para conhecer os pacais novos aqui. Muito bem. Aqui em Rondônia. É lindo, né? Ouro Preto, né? Para fazer a Asa Delta, né? Que tem ali. Isso. Ouro Preto do Oeste. Rios. Rios ali, o pessoal vai ali para conhecer o Rio Negro. É coisa linda demais. Encontro das Águas, né? Encontro das Águas. Muito bem. E cultural. Podemos falar da questão aqui da Amazônia, ali, por exemplo, o Teatro Amazonas, que é uma coisa assim, absurda, um espetáculo maravilhoso deixado pelos europeus aqui pra gente. E aqui em Rondônia, Forte Príncipe da Beira. Forte Príncipe da Beira, deixado pelos portugueses, que também são europeus. Estrada de Ferro, Madeira Mamoré. Deixado pelos ingleses e norte-americanos. Isso aí. Beleza? Eventos culturais, feiras comerciais, conferências internacionais, etc. Eventos culturais aí, né? Religiosos, como Festa do Divino, né? Beleza, vamos lá. Aí, dá um exemplo aí da nossa litorina aqui em Porto Velho, ok? Que ela anda ali pelo trilho do trem, beleza? Ele é a gasolina, aí leva alguns passageiros para fazer esse passeio turístico. As atividades econômicas relacionadas ao turismo incorporam o espaço geográfico pelo seu valor paisagístico, isto é, pelo valor em virtude da importância histórico-cultural, ou só natural mesmo, como observar e contemplar a beleza de um rio, como o nosso Madeirão, como o nosso Guaporé, Mamoré, é isso? Roosevelt, para transformá-lo em um espaço de consumo. Opa, professor, a gente vai beber o rio todinho? Não, consumo no sentido de ser atrativo para o turista gastar dinheiro e deixar aqui. Muito bem. Para fomentar, para desenvolver nossa região. Com certeza. Beleza? Por ser dotada de belezas de expressões artísticas e culturais e de aspectos singulares, a paisagem exerce forte poder de atração sobre os turistas e visitantes. A paisagem encantadora, né, professor João? Exatamente. O turismo depende que esse espaço seja produzido para que possa desenvolver-se como atividade econômica. Assim, a atividade turística depende de diversos fatores. Olha aí, agora sim entrou questão governamental. O governo tem que fazer infraestrutura, tem que ter serviços especializados. Por exemplo, muito desse turismo, por exemplo, no Brasil, Rogério, o pessoal não sabe falar inglês. Não é isso? Pensou se nossos alunos aí, muitos aí começam a professor, não tem gente que fala inglês, não. Você pode se especializar em inglês. Com certeza. E depois conseguir, porque tem vaga aí para trabalhar na área de idiomas. Com certeza. É uma área que ainda está tímida em Rondônia, Rogério, mas tem possibilidade de crescimento a médio e longo prazo. Isso mesmo. Ok? Olha aí, Teatro Amazonas, Rio de Janeiro, Paris. Pronto, a gente... Olha só. O que a gente pode falar dessa imagem, Rogério? Uma paisagem, né? Que é uma paisagem... Vamos colocar o teatro, né? Como você falou, foi construído herança, né? Então, uma paisagem cultural, que foi também conhecida como paisagem transformada, que foi criada nesse espaço. E essa primeira imagem, né? Teatro Amazonas, né? E a gente observa aí o quê? Um ponto que hoje é bastante visitado ali na região de Manaus, né? Exatamente. Rogério, tu acredita aqui que que dentro aqui, essa parte dessa cúpula tem esse círculo aqui, ó, lá por dentro tem um círculo, ele é feito todo em bronze, veio lá da Bélgica.
Olha só, hein, que de interessante. navio para cá. A maioria da matéria-prima que foi feito no Teatro Amazônia veio de diversos lugares da Europa. Isso Ok? mesmo. Interessante. Aqui nessa parte aqui em cima tem azul, branco e vermelho. Aí o pessoal pensou que era por causa da bandeira do Amazonas. Não, uma homenagem à França. Ah, olha que interessante. Professor Jorge, e analisando essas imagens aqui, o que, a gente pode analisar e falar para o aluno? Que a gente verifica aí 3 tipos de turismo, né? Uhum. Ó, olha aqui na Rio de Janeiro, a gente vê lá o mar, vê o pão de açúcar, Natural. o natural. E turismo, existem várias motivações quando a gente fala do turismo. Então, as motivações turísticas podem ser para lazer, podem ser para compras, pode ser para repouso, pode ser para peregrinações religiosas, eventos esportivos, culturais e busca por conhecimento histórico e cultural. Certo? Exatamente. Então, assim, a gente tem, por isso que a gente traz aqui nessa tela para vocês agora 3 imagens diferentes, porque a gente consegue verificar realmente essas diferentes motivações aqui nessas áreas para o turismo. Beleza. E, diga-se de passagem, são 3 lugares muito visitados por pessoas do mundo inteiro. E aqui, ó, em Paris, né, vamos colocar que está localizada no continente europeu. Isso. Quando a gente fala Na França, né? Fala de turismo, Europa, Estados Unidos são as áreas mais visitadas do turismo. Beleza. O que é necessário, né, para o turismo, professor Jorge? Planejamento, infraestrutura. A gente precisa ter estradas, aeroportos, portos, redes de água e esgoto para atender o volume de população que se estabelece temporariamente nos locais turísticos. É um dos principais negócios do mundo e tem sido uma das atividades que mais cresceu nas últimas décadas. Tá vendo aí? Será que o turismo é importante, Rogério? Com certeza. De repente tem algum aluno nosso que está ouvindo a gente falar, poxa, professor, aqui tem tanto lugar bonito, e ele também realmente não está tão explorado como vocês estão falando aí. Porque é necessário planejamento, Exatamente. como está falando no texto. Né? E investimentos, né? Investimentos. De acordo com a Organização Mundial do Turismo, esses foram os 15 destinos turísticos que mais cresceram em 2019 em percentuais. Mianmar, Porto Rico, Irã, Uzbequistão, Montenegro, Egito, Vietnã, Filipinas, Maldivas, Bahamas, Catar, Armênia, Coreia do Sul, Turquia, Bósnia-Herzegovina e Tunísia. Então, esses foram os destinos que mais cresceram em 2019. Eles são os que mais cresceram, não confundir. Isso não mesmo. é os mais visitados. Não, sim, Ok? sim, com certeza. Beleza? Então, olha só, não está o Brasil aí. Beleza? Irã cresceu 27% o turismo lá. Mianmar, 40%. O Egito já é uma potência, né? Todo mundo quer conhecer ali as pirâmides. Pirâmide, história, né? Uhum. E aí temos um fluxo de turistas internacionais. É isso, Rogério? É isso mesmo, a gente consegue observar, tem que analisar sempre a legenda, né, professor Jorge? Aham. Temos aqui a Ásia do Sul, temos o Oriente Médio, África, Ásia do Leste, Américas e Europa. Então a gente tem uma evolução De 1950 muito bem. até 2020. E aí a gente consegue observar a Europa, né, professor Jorge? Uhum. Olha só a Europa, né, quando a gente fala de turismo aí, né, liderando, né, essa crescente, né, vamos colocar esse crescente avanço aí na área do turismo. Porque aí de repente o aluno pode falar, mas por que a Europa? A Europa tem toda a sua história antiga, né? E também a Europa tem uma infraestrutura bem completa quando a gente fala para o turismo. Sem falar que também a distância de um país para o outro Sim. é às vezes menor do que de Paraná para Machadinho, ou desculpa, para Jaru. E os modais de transporte são bem diversificados. Diversificado de alta qualidade. Então, por isso que a gente fala que infraestrutura
vai interferir, né, vai professor? interferir vai ser um atrativo. Com certeza. E aí a gente tem a América aí, principalmente, né? Quando a América também nessa evolução, mas a gente consegue ver principalmente a América do Norte e os Estados Unidos como uma grande área e o Brasil também, que o Rio de Janeiro também é bastante visitado a nível mundial, né? Uhum. Isso aí. Beleza. E as menores áreas de turismo, né, professor Jorge? A gente observa onde aí, ó? Principalmente lá na Ásia do Sul, né? Quando a gente fala assim, em relação a essa questão da evolução. Mas as previsões, que daqui é um mapa de previsões, né? Cresceu o turismo em algumas áreas aí do sul da Ásia, né? Beleza. E a gente fala assim, Europa, pode ver que a maior parte desse gráfico é Europa. Europa. Olha só, tamanho Muito aí bem. da importância do turismo na Europa. Com certeza. Beleza? E ali é o seguinte, não tem só questão do clima agradável, das florestas temperadas, do relevo lá dos Alpes suíços, mas também tem muita visita religiosa. Religiosa, muito bem. Lá no Vaticano. Turismo que é o turismo religioso, tem Exatamente. turismo histórico. Histórico e cultural é o que mais tem. Isso mesmo. Eles foram os colonizadores de muitos lugares do mundo, não é isso? Tem muitos palácios, muitos castelos, isso lá mesmo. tanto na Espanha, Portugal, na própria Inglaterra, não é isso? Até hoje tem a rainha lá na Inglaterra, muito que é conhecida no mundo inteiro. Pessoas vão lá só para ver a troca de guarda lá na frente do castelo de Buckingham. Ah, falou bonito, hein? Aí sim, hein? Nem sei se eu falei certo, mas eu falei. Vamos lá. Eita, pau, tô vendo a garotada rindo da gente aí, Rogério. É para acordar. Vamos lá, então. Olha aí, os 10 principais países emissores de turistas para o Brasil em milhões. A gente tem a Argentina, na primeira posição, isso, né? Então, para o Brasil, quem é que vem mais para o Brasil? Os argentinos. Os argentinos. Segundo, vai ter os Estados Unidos, né? Terceiro, Chile, Paraguai, Uruguai, França, Alemanha, Itália, Reino Unido e a Espanha aí na última colocação, quando a gente analisa essa informação do Ministério do Turismo 2018. Uhum. E os países que mais recebem turista no mundo em comparação ao Brasil. Olha só, França em primeiro lugar. O pessoal vai ali para conhecer a Torre Eiffel, o Arco do Triunfo, a Espanha, que tem castelos ali do tempo dos reis e dos imperadores, dos reis, né, da Espanha. Os Estados Unidos ali, as regiões ali, principalmente, até turismo de trabalho, para quem vai lá para aquela... Vale do Silício. Vale do Silício, não é isso? Para quem vai ali conhecer o Grand Canyon nos Estados Unidos, o Rio Colorado. Nova York também, Nova York. Tem uns que vão a trabalho, mas já faz o turismo. Lazer, turismo de trabalho. Disney, né? É o Walt Disney. Muito bem. Mesmo. Muito bem. Vamos lá, continuando. E aí, o turismo no Brasil. A indústria do turismo não pode ser analisada apenas sobre a ótica da geração de empregos ou de uma nova possibilidade econômica em que alguns países não conseguem explorar todo o seu potencial. Vou trocar a letra aqui, a cor. Como é o caso do Brasil. Corresponde nós somos só 1% do fluxo internacional do mundo. Isso mesmo. É muito pouco. Muito pouco. Pelo potencial que é o Brasil, de tamanho continental, com tantas belezas. Não é isso? Nós isso mesmo. Somos só 1% desse fluxo internacional de turismo. Outras questões que devem ser consideradas, galera, entre elas são os efeitos ambientais e sociais. Então, no ponto de vista social, existem questões relativas à exploração do trabalho infantil, o uso de trabalho temporário, o turismo, infelizmente, sexual, que gera a prostituição, e trabalho, inclusive, aí de crianças e adolescentes, e até muitas das vezes a prostituição, né, durante a infância. Então, são questões negativas que acontecem, né, onde há turismo. Infelizmente, também, pontos negativos. E no ponto de vista ambiental, a gente tem que considerar as questões referentes à transformação de espaço, relativamente bem conservada e que passa a ser explorada comercialmente com a construção de casas, de veraneio e hotéis, sem que haja cuidado com os impactos ambientais. Então, resumidamente, turismo também, né, se ele não for bem planejado, gera impactos ambientais, exatamente, como contaminação, como por esgoto, por lixo, enfim. Ao desenvolvimento do ecoturismo em unidades de conservação,
sem o respeito a determinados critérios que promovam a preservação da fauna e da flora e a manutenção do equilíbrio dos ecossistemas naturais, inclusive os marinhos. Tem pessoas que jogam lixo no mar, tem pessoas que dão alimentos inadequados para os animais. Muito bem. É isso que está falando o texto. A intensificação de atividade turística em diversos municípios, sem que haja uma ampliação da infraestrutura, que falamos desde o início, de saneamento também básico, e o aumento do tráfego de veículos nas regiões turísticas, entre outros. São os problemas que são gerados aí a partir de um turismo que não é planejado. E temos aí a rodovia que liga São Paulo ao litoral, para você... Fica assim, né? No período aí das férias, do verão, é desse jeito. E temos aí o perfil do turista estrangeiro do Brasil, como vimos lá no gráfico. Argentina é o que mais vem para o Brasil, depois Estados Unidos e Chile. E temos aqui o turismo do Brasil, vários pontos da história do Brasil, Fernando de Noronha, Rio de Janeiro, Amazônia, aqui é a nossa região, Salvador, então as cataratas do Iguaçu. Depois você pode analisar e pesquisar mais sobre os pontos de turismo turístico do Brasil. E para finalizar, os 10 destinos de férias mais procurados por brasileiros são Campos do Jordão, na 10ª posição, Porto de Galinhas, Pernambuco, Natal, Fortaleza, Florianópolis, Porto Seguro, Ubatuba, Gramado, São Paulo e Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, primeirão, hein? Primeirão. Com todos os problemas que eles têm lá. É de verdade. ordem social, é um lugar muito lindo. Mas muito lindo. Ainda vou falar bem assim, como todo mundo fala quando viaja para o Rio. O Rio continua belo. Continua lindo. Lindo, lindo e belo. Fechado, né? Vamos lá, galera. Daqui a pouco a gente volta aí para fazer a nossa revisão. Valeu! Tchau!